Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar como construir um gráfico totalmente customizado a partir do gráfico nativo do Power BI chamado gráfico de colunas e linhas clusterizadas, porém utilizando, claro, DAX avançado. Mais do que explicar, eu vou demonstrar na tela do que se trata. Esse aqui é o resultado final do que nós vamos ter ao final desse vídeo. Parece um gráfico simples, ok? Temos aqui Sales Amount, né, total de vendas ao longo dos meses, tá? E eu tenho aqui o churn, a diferença do que é customizado é esse percentual aqui entre as pontas, tá? Eu já fiz isso em outras oportunidades, porém, o meu amigo Adriano no grupo do WhatsApp fez o seguinte pedido, ele mandou essa imagem aqui, ó, vocês estão vendo na tela, de um gráfico que ele já viu no Excel e queria reproduzir no Power BI. Eu falei, ok, então vamos fazer isso, desafio aceito. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em maio, o que acontece? Eu incluo maio na seleção e eu divido os percentuais. Se eu quiser incluir, por exemplo, fevereiro de 23, olha lá, ele dividiu mais um spot aqui. Então essa aqui é a diferença. E veja, o percentual desses dois caras não está em cima do mais recente. Ele está ao centro. Lógico, eu tenho dois, eu tenho que escolher uma pilha aqui para colocar, tá bom? E aí tem storytelling, tem tudo. Ficou curioso como fazer? Vem comigo, vamos construir esse gráfico altamente customizado com DAX do zero. Bora lá. Eu vou arrastar esse que está pronto aqui ao lado, inclusive vai nos ajudar para ir mais rápido esse vídeo. E eu tenho aqui a minha base sem nenhum visual, tá ok? Os dados são iguais. Vou mostrar aqui rapidamente. Eu tenho uma tabela fato, data e sales amount, mais nada. E tenho uma Jim Dates, ou de calendário, tá? E apenas um relacionamento nativo aí. Essas outras duas tabelas aqui eu vou estar explicando na sequência, tá bom? Então vamos lá. Sempre que eu estou desenvolvendo algum visual customizado, eu primeiro testo tudo numa matriz e depois eu levo para o visual pré-definido aí, tá? Uma coisa que eu vou ter logo de cara são os segmentadores de dados, né? Vou ter os segmentadores de ano, mês ali. Então eu já vou colocar aqui um segmentador. Vou copiar do visual que está pronto, não tem problema. Né? Eu vou colar aqui, ó. Beleza? Então aqui eu tô, inclusive eu chamei de show. Por quê? São os meses que eu quero mostrar, não que eu quero incluir na seleção. Então vamos lá. Vou acrescentar aqui uma matriz. Pode ser uma tabela, que eu acho que vai ser melhor. Uma tabela. Ok. E aqui eu vou colocar o meu mês-ano, tá? Month year, que é a seleção que está aqui, ok? E eu já criei, as medidas já estão todas prontas aqui, eu vou estar explicando para vocês. Eu criei a primeira, Sales Amount, tá? Sales Amount, o que é? Uma simples soma da coluna Sales Amount da tabela Fact Table, ok? Beleza. Agora, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso ter um outro segmentador ao lado aqui que destaque os meses que eu quero incluir na seleção. Tá? Eu quero deixar isso flexível, então eu preciso de um segmentador. Por isso que eu criei essa tabelinha aqui, ó, Jim Slicer, tá? Que é simplesmente um All No Blake Row da Jim Dates, que já é a tabela de menção calendário ali. Então eu só fiz uma cópia dela. Porém, ela fica desconectada aqui. Tá vendo? Ela fica totalmente desconectada da minha tabela fato. Tá bom? Com isso, eu consigo colocar um segmentador aqui igualzinho a esse show. Só que eu chamei ele de compare, que é para comparar. Tá? Então, aqui eu vou deixar... Posso deixar esses meses mesmo selecionados. Tá? E o que eu fiz agora foi encontrar o range que está selecionado, né? A partir de quando até quando, tá? Vamos colocar aqui a medida, olha lá. E o que é essa medida, de onde apareceu esse 23 e esse 34, tá? Essa medida, Compare Select Range, ela traz para mim o mínimo, o intervalo entre o mínimo e a máxima seleção, tá? Então, no caso, é de novembro até outubro de 23, tá?
Eu vou mudar o show, vou mostrar mais meses do que tem na seleção, só para você entender. Tá? Vou tirar aqui, eu vou mudar para agosto. Ó. Tá vendo? Então, esse range aqui é o que está na comparação. É o que vai ter aquela linha em cima do gráfico. Então, eu preciso desse cara para ver onde começa a linha e termina. Então, é só para isso que eu fiz aqui. Então, vamos entender essa medida. Eu coloquei um número na frente da medida para eu seguir uma sequência, tá? Então, aqui, ó, var values, tá? Eu estou gerando uma tabela com todos os valores do mês, ano, lá do Month Index. O que é o Month Index? A minha tabela calendário, ela tem um índice do mês, ano. Então, ela é um sequencial do começo ao fim, tá? Então, isso você precisa ter na sua dimensão calendário para executar isso. Dá uma olhada aqui, ó, como que ela se comporta. Já está aqui? Ó, de slicer é igual a de calendário, ó. Deixa eu dar um zoom. Opa, perdão, deu um zoom no monitor errado. Vamos lá. Tá vendo? Tem a coluna de data, mês, ano e o month index, tá? Janeiro de 21 tem o índice 1. Passar para fevereiro, ó, índice 2. E assim até o final da minha tabela. Ela vai até 36, 3 anos. Então cada mês tem o seu índice. Então você precisa ter uma coluna desse tipo aí, tá bom? Se você não conhece uma decalendário, não sabe gerar, vou deixar um card aqui em cima para você acessar e baixar a minha decalendário. Legal? Que já tem isso. E aqui eu fiz em inglês, mas tem em português também, inclusive dinâmico lá. Vamos lá. Continuando a explicação da medida. Então aqui eu fui lá e peguei os valores do slicer lá, que está escrito como compare. Aí eu fui lá e extraí o mínimo dessa compare. E o máximo, tá? O max x da tabela lá. Aí o que eu fiz? Lembra que não existe nenhum relacionamento lá? Então eu fiz o quê? Calculate. Do valor selecionado da GenDates. GenDates é a tabela que está relacionada com a fato, tá? Então você seleciona o index na tabela fato, lembra que elas são iguais? Tanto a slicer, a GenSlicer quanto a GenDate são iguais. Por quê? Eu quero o valor do índice quando o GenDates, o índice, é maior ou igual ao mínimo. Que está aqui. Aqui tem o valor e aqui. E quando o index é menor que o máximo. Então eu peguei um intervalo, tá? Eu peguei um intervalo. Como não tem relação, não precisei dar all, nada, então já encontrei aqui o meu range, ok? Deixa eu só fazer isso, que eu acho que melhora a visibilidade, né? Perfeito. A terceira medida, ela me traz só os caras que estão selecionados. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Aqui é o range, ok? Aqui não. Aqui são os caras que estão. Se eu selecionar mais um aqui, ó, ele vai incluir ali, ó. Tá vendo? Então, como que foi essa medida? Tá? É um calculate do valor da GenDates, do index da decalendário que está relacionada, quando esse índice está nos valores da slicer. Então eu só fiz uma correspondência, porque isso aqui retorna uma tabela com todos esses valores que estão selecionados. Então eu só fiz uma correspondência com o outro. Legal? Beleza. E aí que vem a inteligência de negócio, que é nessa medida aqui, ó, growth percent, tá? E você vê que já está deslocado porque é a posição que eu queria colocar aqui. E aqui eu vou demonstrar a lógica que foi realizada meio que passo a passo aqui para vocês. Tá? Então vamos lá. Eu vou pegar e vou levar essa medida aqui lá para os DAX Queries. Vou até apagar aqui que eu estava testando, né? Não está apagando? Por quê? Ah, foi. Eu vou colar a minha medida aqui. Vamos lá, tem bastante coisa para a gente testar aqui. Primeiro eu criei uma variável, né, com os valores que estão selecionados lá no Month Index. Se a gente voltar aqui, ó,
a gente vê que é 23, 26, 29 e 32, certo? Esses são os valores que estão selecionados no Slicer, tá? Só que aqui no DAX Queries não tem como a gente simular isso. Então, o que eu posso fazer aqui é criar essa tabelinha aqui virtualmente. Como que eu posso fazer? Só confirmar o número. 23, 26, 29 e 32. 23, 26, 29 e 32. 26, 29... Não, é 23, 26, 29 e 32. Então, 23, 26, 29 e 32. Isso aqui é só para demonstração, tá, pessoal? Não precisa fazer isso depois. Já está pronto. Isso aqui é para quem quer aprender realmente o que eu fiz aqui. Isso aqui, ele gera uma tabelinha, tá? Ele gera uma tabelinha. Se eu retornar só isso aqui, ó, vou dar um Ctrl+C aqui em cima e vou selecionar e dar um Run. Ó, 26, 26... Ah, repeti 26, né? É 23. Ó, rodei só aquilo ali, ó, que são os valores que estão selecionados. Tá? Só que quando a gente seleciona a dimensão slice, ela tem o nome month index. Então eu posso fazer o quê? Eu posso já criar aqui uma tabela com esse nome, né? Com esse nome, só para a gente poder testar. Então select columns da tabela. Qual tabela? É isso aqui, é uma tabela, ok? Eu vou chamar exatamente do nome que está ali, ó, month index, só para continuar o raciocínio. Month index. E aí, de qual coluna, né? Coluninha value, que é a coluninha que aparece ali, tá? Se eu fizer aqui, ó, rapidinho, ó, return underline values, quero só, ó, month index, vou dar aqui para 23, ó lá, 23, 26, 29, 32. Então é exatamente isso que está acontecendo nessa etapa aqui, que aqui eu não tenho o slicer como colocar, né? Então, deixar aqui comentado, não tem problema. E esse return values também não muda nada. Aí eu criei uma variável chamada source table, tá? Tabela fonte. E aí a gente tem que ler esse carinha de dentro para fora, tá? Eu tenho aqui uma add columns, tá vendo? Eu tenho uma add columns aqui rolando, que ela tá fazendo o quê? Nessa tabelinha aqui, ó, eu quero adicionar uma coluninha chamada next index. O que é o next index? É o próximo. Então, ao lado do 23, eu quero adicionar o 26. Ao lado do 26, quero colocar o 29. E do 29 ao lado do 32. Tá? E como que eu fiz isso, né? Primeira coisa, vamos jogar esse carinha aqui, ali fora para a gente testar. Vou fazendo aqui, passo a passo. Posso colocar um return aqui, ó. Return aqui. Coloco essa parte da tabelinha aqui, para mostrar para vocês. E rodar só esse pedaço. Tá vendo o que ele fez? Colocou o próximo aqui. No último não tem, porque não tem próximo. E tá certo esse comportamento. Tá? Como que eu fiz isso, né? Eu criei uma variável com a current index, que é quem? O próprio contexto. Então eu só coloquei uma variável aqui. E retorno o quê? Min_x, filtrando a values. A values é a primeira tabelinha, onde o month index é maior do que o current index. Então eu quero o quê? Que o índice seja maior, então é o próximo. Como eu estou usando a min_x, ele vai retornar um mínimo maior que ele mesmo. Entendeu? Então essa que foi a sacada. Continuando. Depois de eu encontrar o próximo índice, eu calculei o middle index, que é quem? Eu não quero colocar o valor daquele cara entre as colunas. Então eu falo assim, cara, eu preciso encontrar um ponto central entre eles. E eu fiz isso aqui, ó, tá? Eu fiz isso aqui. Então agora eu já vou copiar toda a minha source table e vou colocar lá. Aqui, ó. Fiz dois add columns, né? O primeiro eu adicionei o next index, depois eu adicionei a middle index. O que é a middle index, né? É o índice central, né? Que é o quê? Se eu tiver o next index, porque eu não quero considerar esse, você vai arredondar um valor para mim. Com 0 casos decimais, né? Vai arredondar para cima, tá? E qual é esse valor? É a média do próximo índice com
o índice anterior. Então, tá vendo? Aqui eu estou fazendo a média da coluninha value. Tá? Por isso, quando eu retornar aqui, olha só o que ele vai acontecer. Olha lá, middle index. Então, tipo, na linha onde eu tenho o mês índice 23 e o próximo índice é o 26, aonde que eu vou colocar o rótulo do meu percentual? Na onde o índice for 25. E aqui na 26 e 29, vou colocar no 28. E onde for 29 e 32, vou colocar no 31. Ah, e esse aqui que não tem nada. Não vou colocar em lugar nenhum. Então essa foi a ideia dessa search table, tá? Dessa search table. E aí, como eu tenho essa tabelinha aqui, eu fui lá e fiz uma correspondência, tá? Fiz uma correspondência. Deixa eu apagar esse carinha aqui para cá. Vamos já fazer os retornos na tabela correta. Tá lá, search table. E aí eu tenho aqui, ó, corresponding table, né? É a tabela correspondente, tá? De quem? Eu estou filtrando aqui essa tabelinha aqui, quando o índice, esse índice central aqui, é igual ao valor selecionado da Gindates, que é a tabela natural. E isso aqui a gente vai testar lá agora na medida, tá? Aqui, ó, é a mesma coisa, tá? Aqui, ó, nesse filter, eu tô filtrando quando o middle index é igual ao índice desse carinha aqui. Então ele está fazendo um filtro com a middle. Então ele encontrou a 25, lembra, ó? Vamos ver se ficou gravado, ó. 25, a 28 e a 31. Então ele encontrou, ó, na 25, na 28 e na 31. Tá? É isso que eu fiz ali. Beleza. Então ele já tem uma tabela correspondente ali. E aí eu só fiz o seguinte, tá bom. Na linha 25, por exemplo, quem que é o início? Que é o monthly index e o next index, né? É o início e o fim. Então aqui na linha 25, nessa linha 25, quem que eu quero trazer aqui? O índice 23 até o 26. É isso que eu fiz aqui, tá? A prova disso é que eu posso fazer aqui, ó. Eu posso fazer aqui, ó. Só para um teste. Return concatenate x. Vou colocar duas variáveis aqui. O start index e o end index. O valor que eu quero retornar é a coluninha value. E vou colocar aqui, vírgula, espaço, vírgula. Tá? Posso retornar isso aqui. Isso aqui eu vou comentar daqui para baixo, para não dar erro. Posso comentar assim, né? Diretão. E aí ele tem que retornar para mim o início e o fim ali na tabela. Ó. Então no 25 traz 23, 26. No 28, 26, 29. No 31, do 29 ao 32. É isso que eu estou fazendo aqui. Tá bom? Vamos tirar a demonstração. Aqui, né? Isso aqui não existe. Então esse start index e o end index só serviram de filtro. Porque, ó, eu quero calcular o sales amount, dando um all agora na Gindates, eu tenho que dar, né? Porque eu quero que o índice, que o index da tabela de calendário normal é igual ao mínimo índice, quando é o start value. Quando é o end value, então eu peguei aqui, ó, tirar aqui o comentário, que ficou a mais. Então o que ele fez aqui, né? Ele traz aqui o valor 14.998 e o valor 21.908, faz uma divisão. Que esse é o próximo passo aqui, ó. Então eu encontrei o start value e o end value. E o resultado é o quê? É a divisão do end value menos start value sobre start value. E aqui eu tenho uma condição que quando a gente começa a testar, e é bom a gente debugar, o que eu fiz? Eu quero que traga isso só quando está filtrado de InSlicer, tá? Porque não faz sentido eu não trazer valor se não está filtrado. E também para garantir, eu quero que os valores dos índices sejam maior ou igual a 2. Então tem que ter pelo menos 2 lá.
Então essa que foi a... Por isso que eu tenho essa condição aqui, tá? Porque, ó, se eu tirar o filtro aqui de todo mundo, não tem que mostrar valor aqui no percentual. Você não tem comparação. Então, eu não quero trazer algo bugado, tá? Então, aqui, ó, voltando, ó, fazendo a comparação aí que eu queria. Lógico que agora a gente mexeu, né? Preciso formatar isso como percentual, né? Então, growth percentual. Perfeito. Tá aí. Visual de matriz tá funcionando, tá? Então, isso aqui, pessoal, já tenho base para construir o meu gráfico, tá? Já tenho base para construir o meu gráfico. Então, vamos lá. Vou apagar essa matriz. Vou colocar aqui New Visual. Selecionar que tipo que é esse carinha. Vou usar esse carinha aqui, ó. Line and Cluster Column Chart, né? Um gráfico de colunas e linhas clusterizadas. Então, vou colocar ele aqui, bonitinho. Beleza. Nas colunas vai o meu Sales Amount normal, tá? Tá lá. E no meu eixo aqui embaixo vai a minha mês-ano da Jim Dates, tá? Month Year tá aqui. Lógico, tem que classificar por ela, né? Month Year do Ascending, né? Então tá indo de julho de 22 a novembro de 23. Vamos deixar menos para ficar um pouco mais legível. Vamos colocar de janeiro, quero comparar maio e setembro, tá? Não tá mudando nada aqui ainda, tá correto, tá? E aqui eu vou pegar valores de novembro de um ano até outubro do outro. Então tenho 12 meses aqui. Legal? Beleza. Agora nós precisamos colocar uma linha aqui comparando esses meses. E aí eu criei essa medida aqui, ó, Comparison Baseline, tá? A mesma condição que eu fiz lá, ó, para checar se eu tenho valores e se esses valores são mais do que 2, né? Eu tenho que ter certeza que são mais do que 2. Deixa eu só voltar minha tela aqui, que eu fechei, beleza? E também eu estou comparando e eu tenho que ter a comparação no range. Lembra da medida range, tá? Que ela pega todo o período das pontas? Então ele faz esse check também, tá? E aí, se tudo isso aqui for verdadeiro, ó, tá vendo? Por isso que eu tenho esse E aqui, faz um MaxX do All Select, né? De todos os meses selecionados, né? Eu dei direto na tabela com o valor do Sales Amount, tá? Então ele vai pegar o maior, no caso esse cara aqui, ó, de 29 mil, e vai multiplicar por 1.1, porque eu quero jogar 10% para cima, tá? E esse cara, ele vai na minha linhas, ó. Vem para cá, linha, ó lá. Já tá aí. Se eu mudar aqui janeiro, ó, opa, tá indo só de maio até setembro, por causa daquela condição do range que eu coloquei lá. Legal? Depois a gente se preocupa aqui com a formatação, né? Porque a gente tem que sumir com esses valores aqui. Na verdade, a gente vai colocar um rótulo personalizado aí, tá? O que eu quero fazer agora é colocar a linhazinha do mês que está selecionado. No caso, janeiro de 23, tem que ter uma linha que encontra aqui. Maio também, né? E setembro também tem que encontrar essa linha, tá? E para a gente fazer isso, a gente vai usar o recurso das barras de erros, tá? E aqui, ó, em formatação, aqui, ó, error bars. Tá, o que é o error bars, né? Eu vou colocar uma medida aqui, ó, que vai encontrar a baseline, a linha de base, né? Que é a diferença de quanto que faltou para chegar no Sales Amount. Essa é a ideia, tá? Então eu criei a medidinha aqui, ó, error bars, que é o quê? Olha lá, mesma condição, só que agora não é mais o range, é só os pontos, ó, tá vendo? Indexes são só os pontos. Então eu quero que onde tiver o ponto selecionado, eu trago o valor da linha. Então ele vai encontrar a coluna com a linha. Ele tem que fazer um risco aqui, tá? E como a gente faz isso? Eu venho esse carinha aqui, ó. Vou colocar no Sales Amount, que é a coluna, né? A coluna que tem que checar o erro. Vou colocar Enable,
aqui, né? Ah, primeiro eu tenho que arrastar a medida, né? Aqui, ó, upper bound, que é pra cima. E às vezes dá uns bugs assim que você tem que mudar de página e voltar. Enfim. Ó, agora habilitou. Vai entender. Então, coloquei e habilitei aqui a linhazinha. Já ficou bastante top aqui, tá? O que que eu vou fazer aqui, que eu gosto agora de formatação, tá? Eu achei que ficou melhor. Você ajusta aí. Aqui no eixo Y, eu vou mostrar o eixo Y, tá? Então aqui em Values eu vou mostrar ele, não vou mostrar o título dele, porque eu quero ocultar esses rótulos de dados aqui, tá? Não tá deixando? Então vamos um por um, beleza? E agora, no Comparison Baseline, tá bugando, tá? Enfim. Vamos trabalhando isso aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. No Sales All. Aí ele deixa? Ué, vamos mudar de página de novo. É, não tá deixando. Então vamos mudar primeiro o Sales Amount, vamos desabilitar. E esse das linhas, chegou a hora de eu colocar o rótulo ali, tá? O rótulo, pessoal, a gente vai colocar ele aqui, ó. Então em Data Labels, vou mudar aqui para Comparison Baseline. E Position, vou colocar Above, acima. E aqui no Value, eu vou desabilitar aqui, ó. Ah, mudou, então. Eu que não estava acostumado. Então, apaguei ali o valor, porque eu quero mostrar um personalizado, que é a medida Growth Percent Label. E o que que eu fiz, ó? Eu estou fazendo um format da medida percentual lá, com esse formatinho, tá? Com a setinha para cima quando for positivo, setinha para baixo e vazio quando é negativo, tá? Porque aqui eu tenho que colocar um formato texto. Isso aqui é um texto, ó, tá vendo? Texto. Então vou colocar esse carinha aqui, ó, em detail. Será que eu tenho que habilitar primeiro? Ah, isso. Detail. Olha lá. Já veio para mim. Eu desabilitei os valores, mas coloquei o detail. Posso até aumentar um pouquinho. 12, acho que tá bom. Ok. E vamos formatando as coisas aqui. Essa legenda não faz sentido nenhum, né? Então, cadê você, legenda? Aqui. Desabilitamos. E a linha também tá bem grossa, né? Essa linha a gente pode colocar um pixel só. E aqui vou colocar esse pretinho aqui. Pô, legal. E aí o gráfico em si já está pronto. Olha lá, funcionando perfeitamente, tá? Funcionando perfeitamente. Tem uma perfumaria para fazer, que é colocar uma bolinha aqui, ó, entre essa intersecção da linha aqui, tá? Então vamos lá. A gente vem aqui em Error Bars, né? Aqui, ó, Error. Cadê você? Cadê o marcador? Aqui, ó. Marker Size, coloca a bolinha. 5 tá até legal. Ficou... Acho que assim tá bom. 6. Beleza. Então tá formatadinho, funcionando perfeitamente. Joia. Agora o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero colocar um título para esse cara, tá? Quero colocar um título. E aí eu já criei a medida título aqui que vai lá. A title. Então, medida 8. Aqui é o seguinte, o que eu fiz? Lembra do que eu fiz lá para encontrar o mínimo e o máximo? Usei esse mesmo conceito. Então, só que agora não é mais do índice, é da própria mês-ano, porque eu quero retornar o texto dele. Então, ó, dos valores da tabela mês-ano, eu quero que você traga para mim o mínimo, o primeiro mês, e o último mês. E aí tem o texto assim, ó. Sales amount by month between, né, de entre primeiro mês e último mês, e retorna o resultado, tá? No título eu vou colocar só os meses que estão sendo mostrados, não comparados, tá? São duas coisas diferentes. Então a gente vem aqui em Title, FX, vamos encontrar aqui a medida 8, que é o Title, e dá um OK. Olha lá,
Sales amount por mês entre novembro e outubro, tá? Se eu tirar aqui, olha lá, tá mudando. Legal? Uma coisa que eu gosto de dar também é um respiro aí, né? Um airspace aí entre os dados. Deixa eu só lembrar onde tá. Visual, Size and Style. Aqui, ó. Esse carinha geralmente eu deixo com 10 em cima. Aqui embaixo eu deixo com 20 embaixo. 20 na esquerda e 20 na direita. Tá? Eu acho que fica bem mais organizado assim. Perfeito. Aí eu vou fazer agora o subtítulo, tá? Subtítulo, a medida 9, tá? Eu tenho aqui, ó. Agora, em vez de eu pegar o valor lá da Dates, que é a de calendário padrão, eu estou pegando do Slicer. E aí eu faço o seguinte, ó. Pega os valores que estão selecionados lá. Concatena esses valores, tá vendo? Ó? Value Slicer. Por que eu... Curiosidade, né? Por que eu começo com minúsculo e esse eu começo com maiúsculo? Tem um sentido, tá? Isso aqui é uma tabela, um valor tabular. Isso aqui é um valor escalar, tá? E aí você traz para mim, concatena os meses ano dessa tabela que está aqui, do menor para o maior, tá? E guarda essa string aí, valores das strings. Então, o meu resultado é o seguinte, lembra daquele filtro lá, ó, que é a condição? Tem que estar filtrado o slicer, tem que ter pelo menos 2 valores? Eu coloco aqui também. Então é bom, às vezes, manter um padrãozinho aí. Então, se essa condição, então quer dizer que eu tenho uma comparação na jogada. Então, meses na comparação e concateno com os meses lá. Se isso aqui não é verdadeiro, é porque é falso. Então, eu já deixo uma mensagem. Ó. Selecione, no mínimo, né, at least 2 meses no Slice Compare. Né? Então, já fica uma dica para o usuário. Legal? E esse cara vai no subtítulo. Aqui em title, aqui, ó, habilito subtitle, FX, encontro lá a medida subtitle. Olha lá. Mês na comparação, janeiro e setembro. Vamos incluir mais um? Pô, tá lá. Beleza? Agora, fica muito melhor, né, se eu colorir esse percentual, né? Tudo bem, já tem a setinha, já tem o valor, né? O sim. Mas vamos colorir, tá? Eu criei a medidinha aqui, ó. Color label percentual. E é bem simples, tá? Eu coloquei aqui, ó. Se o crescimento percentual é maior ou igual a 0, verde escuro, dark green. Se não, dark red. Você pode customizar. E aí a gente vem aqui, volta lá no Data Labels. Está selecionado Comparison Baseline? Sim, ó, tem que lembrar que esse aqui é o rótulo da linha de base de comparação, não do Sales Amount. Sales Amount está aqui embaixo. Tá? Então tem que estar esse aqui selecionado. E aqui, ó, no Color, eu venho e escolho a minha medida lá, ó, Field Value, valor do campo, né? Color Label. Ok. Olha lá. Vermelho e verde. Vamos ver se tem mais um para colocar, ó, para cima, verdinho. Beleza. E a última medida para a gente fechar com chave de ouro aí, seria destacar quais são os meses que estão selecionados. Tudo bem que tem já uma linha, mas eu poderia dar uma cor para os que não estão selecionados e uma cor diferente para aqueles que estão selecionados. Por isso que eu criei essa coluna aqui, ó. Conditional Formatting, the Color Columns, né? Cores das colunas. Então eu fiz o seguinte, ó. Lembra que eu tenho uma medida, já que encontra para mim quais são os índices que estão selecionados? Então, tá lá. Ó. Então, se eu tenho esse valor, se eu tenho seleção, traga para mim essa cor, que é uma cor menos saturada do meu tema. E aqui eu copiei a mesma cor, só que aí eu coloquei um alfa aqui. Esses dois algoritmos aqui eu estou dando uma transparência, tá? Então ele vai ficar mais apagado. Então se tiver na comparação aqui, ele vai ficar numa cor legal, e aqui se não fica mais apagadinho. Então venho aqui no gráfico, vamos lá em Columns, aqui nas cores, FX, Field Value, Measures e Color Columns. Olha lá, vou lá.
Perfeito. Então, o que não está selecionado fica nesse cinza e o que está selecionado fica nesse cinza um pouco mais destacado. Olha lá. Então, incluir. Pô, tirei. É isso aí, pessoal. Né? Posso andar com a minha seleção. Olha lá. Quando eu tiro, deixa só um, ó, ele fica até destacado que tem um cara selecionado já. Mas a linha some e ele se ajusta. E olha o subtítulo, ó, selecione no mínimo 2 meses no segmentador compare, tá aqui, né? Vou colocar aqui um período diferenciado, ó. Olha só que interessante, o valor ele até aparece, a linha some, né? Porque eu estou selecionando setembro, então pode ser alguma coisa que você quer, mas ele está respeitado. Para ele aparecer, olha lá, mas o valor está respeitado. Ficou top isso aqui. Ficou sensacional, eu amei, cara. E aí, e vocês gostaram? Deixa seu like aqui se você gostou desse vídeo. Com certeza isso aqui dá pra usar em um monte de outros cases. Deixa nos comentários se você já sabia, já conhecia esse visual, ou se tem alguma outra forma de fazer diferente esse mesmo visual. Deixa suas sugestões. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa as notificações do sininho, senão você não vai saber dos meus próximos vídeos. Beleza? Galera, me segue nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, tá tudo aqui na descrição. Um forte abraço, um Feliz Natal a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.